Direito Esporte Clube, que prazer ter você aqui. Eu, Rinaldo Zé Martorelli, presidente do sindicato. Atleta, vem visitar a gente. Vem aqui para o Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, Rua do Bosque, 1900. Sempre tem um café aqui. Numa das maiores sedes de sindicato. Está lindo, a gente tem estúdio próprio. O sindicato fez uma grande reforma, né, Martorelli? Tem aí uma ampliação, tem uma ampliação da sede em breve. Nosso CT, em breve, a gente já está no CT, trabalha num CT lindo, mas a gente vai ter o nosso próprio. E o trabalho, né? A qualidade do trabalho. E tem uma expressão aí, arrumando emprego para tanta gente, eu vejo com o nosso querido assessor de imprensa, o Fábio, sempre divulgando aí, trazendo informações sobre os atletas que estão sendo recolocados no mercado. E isso é uma satisfação, hein? Muito bacana, né? Não é só expressão. O Fábio Janelli, ele toca todo o nosso marketing. Todo o marketing. É o craque do marketing, coordena tudo. Felizmente, esse ano ele veio, está mais perto. Está mais perto. Tá mais perto. É porque eu sobe a cabeça, sabe? Está mais Começa perto. a se achar, mas já está mais perto, está ótimo. E a gente fez um draft no final do ano passado, dá um programa. Nós demos oportunidade para que 7 clubes mais o Expressão pudessem apresentar seus atletas para olheiros que representam mais de 20 clubes pelo mundo. Olha que bacana. Só o sindicato faz essas coisas. O meu sonho é o Desafio ao Galo. O dia que o sindicato bancar o Desafio ao Galo, lembra, Fábio? Desafio ao Galo. Nós vamos fazer aqui com Expressão. Eu joguei Desafio ao Galo. Você vê. Mas na frente Fui no Super Galo. Não, jogava porque no Campeonato Boa Vista você jogava na frente. Era juvenil ainda. Era juvenil, eu jogava no gol ainda. Minha habilidade foi se transformando durante a minha carreira. Aí que eu terminei como atacante. O mesmo comigo? É. Eu vou falar uma coisa para você, Rinaldo Zé Martorelli. A gente começou o ano de 19 com uma tragédia desproporcional, que foi a morte das crianças do Flamengo, os 10 atletas, e mais os 3 que ficaram aí, que foram vitimados pelo incêndio no Ninho do Urubu. E todo o Brasil ficou chocado e, efetivamente, a gente resumiu que isto é o futebol brasileiro, o sindicato ficou muito atento e muito preocupado. A base é aqui de São Paulo, mas preocupado na questão da solidariedade. Fizemos um programa rogando ao Flamengo que fizesse acordo com as crianças. Nós acreditávamos naquela oportunidade que o Clube de Regatas Flamengo iria efetivamente ter um ano muito ruim, muito difícil. O Abelão tinha pego o time, tinha ganhado aquela Copa da Flórida, como o Palmeiras também ganhou. Olha o indício, Santoro, olha o indício. E aí o Flamengo, depois da tragédia, ganhou o Campeonato Carioca, que é um campeonato de início de ano, mas o que aconteceu com o Flamengo depois foi algo surpreendente. Entrou o português Jorge Jesus, uma pessoa que até então tinha uma atuação limitada a Portugal, que é um futebol, com todo respeito aos irmãos portugueses, e na Arábia, fraternos, e na Arábia, mas que nunca teve um destaque, como até o Mourinho, outros técnicos portugueses, e o André Vilas-Boas, que me parece foi do Chelsea. E o Flamengo foi espetacular. O Flamengo tem uma atuação até terminar o ano passado com o Liverpool, de time grande. Tanto que, na minha opinião, o Flamengo jogou até as últimas cartas lá e morreu porque fisicamente não aguentou o processo todo. Que lição que a gente está tendo com esse Flamengo? A gente olhando de São Paulo, se bem que a gente já pode falar do Sindicato Nacional, né, Martorelli? Sim. Do Sindicato de Atletas Nacional, já atuando. Que lições que esse Flamengo trouxe para a gente nesse início de conversa nossa, Martorelli? A gente precisa primeiro avisar o pessoal que nada daqui é combinado, né? Eu surpreendo então ele. Quase ao vivo, falei com o Fábio, quase ao vivo. A nossa pauta é feita agora. Sim. E o tema do Flamengo é interessante sob alguns aspectos, né? Claro. Precisamos olhar alguns deles. Primeiro, você toca na questão da morte dos meninos, né? E o Flamengo termina o ano sem definir um acordo com as famílias, que foi divulgado, né? A gente fala sempre do que foi divulgado, a gente não atuou diretamente. As famílias queriam R$10 mil por mês de indenização até um determinado ano, e o Flamengo se recusa a fazer isso. 10 meninos, R$10 mil, dá R$100 mil por mês, né? Comparado a todas as contratações que o Flamengo fez, inclusive com o treinador,
Isso, um mês de salário do treinador dá para pagar um ano das 10 famílias. E o Flamengo se recusa a fazer isso. Então, esse é o lado que me choca no futebol. Eu já fiz algumas entrevistas esse ano, até para a Jovem Pan, eu fico com vergonha pelo Flamengo. Né? Isso não é o tipo de ser humano que a gente espera. É abominável a conduta do Flamengo. Enfim, a gente não queria isso. E, aliás, nós já cantamos essa bola lá com a Chapecoense. Lembra no programa? A gente disse, olha, os caras vão ficar sem receber. Né? Passado 3 anos já, né? Então, um empurra para o outro, né? Exatamente. Culpa da seguradora, culpa da companhia. O clube simplesmente se isenta, né? E está tudo bem, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, está tudo bem. O Flamengo não paga nada, está tudo bem. As famílias ficam lá sofrendo, porque eu vi a entrevista de 2 famílias que quando o Flamengo saiu campeão da Libertadores, a frustração de 2 famílias. Olha, eu queria estar comemorando, mas isso só lembra a morte do meu filho. Isso é terrível. Né? É lógico que não tem, nada vai trazer os meninos de volta. Mas, pelo menos um carinho no trato, o Flamengo tinha que ter. Isso, ninguém está falando de indenizar 100 mil reais, 2 mil reais, 5... Não, é o carinho no trato que o Flamengo não tem. Podia acolher as famílias. Vem cá, o que a gente pode fazer por vocês? Eu acho que o Jesus, pelo que tem dito ultimamente, o Jesus tem ele, para mim, hoje, o Jorge Jesus está acima de qualquer atleta em prestígio na Gávea. Ele conseguiu colocar um treinador hoje como unanimidade na nação rubro-negra. E o Jorge Jesus tem uma atuação muito social, em apoios a hospitais, algumas coisas que muita gente não sabe. Acho que o Jorge Jesus poderia encaminhar esses acordos para que a gente tirasse essa dor, para que a gente tirasse da frente isso. Mas vamos falar de coisas boas. Não, eu queria falar mais do Flamengo, porque o Flamengo, na verdade... do Flamengo, mas assim, do Flamengo não é tão boa, eu não imagino que seja tão boa. Por quê? Porque o Flamengo arriscou muito. Arriscou. Né? O Flamengo arriscou muito, o Flamengo não dá para esquecer que o Flamengo tem uma dívida de mais de 300 milhões ainda. Perfeito. Né? O Bandeira de Melo fez um trabalho maravilhoso em 6 anos, reduzindo a dívida de 800 para 300. Eu acho que aí começou a coisa. Não, exatamente. Mas o aí Bandeira de Melo. O foco e a gente está discutindo isso. Aliás, a gente está fazendo uma série muito legal para discutir, para trazer os motivos dos quais, por que os salários ainda atrasam no Brasil. A gente fala um pouco disso. Como que se faz essa ligação da responsabilidade na gestão? Né? O Bandeira de Melo baixou a dívida, mas não foi campeão. Aí o torcedor não quer o Bandeira de Melo. Tá. Então, o Landim vem e faz um monte de contratação. Saiu campeão. Ele está com moral. Tá. Né? Mas as informações iniciais dão conta de que o Flamengo já termina o ano devendo. Mesmo com toda a arrecadação de risco que ele fez. Porque ele se arriscou. Ele sabia que ele ia montar um time, não tinha dinheiro. Para conseguir pagar, tinha que chegar. Felizmente chegou. Mas ainda assim, termina o ano com um déficit, que há 6 anos não acontecia. Então, será que é esse o caminho? Porque aí vem a minha preocupação. Daqui a pouco não vai conseguir pagar atleta. Não vai pagar atleta, pode acumular isso. Eu trago um exemplo que acho que para mim fica muito claro, que é o exemplo do Vasco, do Eurico Miranda. Perfeito. Né? Há 15 anos, todo torcedor do Brasil dizia, eu queria ter um presidente no meu clube igual o Eurico Miranda. Meu sonho era ter o Eurico. Né? Eu tenho certeza, e por acaso, há umas 2 semanas, veio um vascaíno aqui, que quando ouve o nome Eurico Miranda, ele quase tem um colapso. Perfeito. Porque o Eurico acabou com o clube dele. Então, é a mentira do futebol. Né? Eles fazem as gestões de alto risco. Tá. Quando ela não dá certo, ela acaba com o clube. A gente está vendo, é portuguesa. E, aliás, tem um vídeo muito interessante no YouTube, para quem não viu, procura a depressão da torcida portuguesa pela situação que ela se encontra. Nossa. Isso leva o torcedor à depressão. Esse mesmo torcedor que apoia esse tipo de gestão, desses riscos,
Daqui a pouco ele está deprimido. Os torcedores do Vasco hoje. Os torcedores do Fluminense, do Botafogo. Né? E a gente não teve um ano muito desigual em termos de São Paulo. Os 4 grandes terminaram o ano com déficit. Sim. De 60 a 140. Déficit desportivo, inclusive. Também. Porque foram muito mal nos campeonatos. Então, esse aspecto, é lógico que a gente gosta de ver o jogo bem jogado. Tá. Né? Pô, o ataque do Flamengo, o meio-campo, o ataque do Flamengo, a defesa bem postada também, mas dá gosto de ver jogar. Desde o Gerson até, principalmente o Bruno Henrique, né? Ele ressurgiu, esse menino ressurgiu, e é uma máquina mesmo. Ele atribui ao Jorge Jesus o posicionamento e a nova dinâmica dele. O Bruno tem 29 anos, jogou no Cruzeiro, teve uma passagem no Santos e foi agora no Flamengo que o Bruno se efetivou como o maior jogador do Campeonato Brasileiro, que me perdoe, Gabigol, disparadamente. Inclusive, o grande erro do Flamengo contra o Liverpool, na minha opinião, foi não socar em cima do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique estava fazendo a diferença no ataque. Pois é, aí, termos técnicos eu deixo para o nosso treinador. Por favor. Eu só. Quem teve passagem? Eu limito a minha pequeneza a. Você sabe que eu gosto muito do Zé Elias. Acho que o Zé hoje está trazendo para o esporte da ESPN, dos nossos colegas da ESPN, uma nova abordagem. Acho que ele é um cara muito centrado. E como eu vim do passado e tive, pelo menos os vídeos, cassetes e as locuções do general Zé Almeida, Walter Abrão, o pessoal da minha época não, moçada. E o que foi legal do Flamengo foi o seguinte. Quando o Jorge Jesus veio, eu vi a entrevista dele. E eu fiquei de olho no português, até porque eu entendo um pouco a língua. E aí o Jorge Jesus falou, não, eu estou vindo cá para o Flamengo e amanhã começo o treino e vou dormir aqui. Aí os caras falaram, peraí, o Jorge Jesus, tem hotel. Eu não quero dormir. Ele pediu para dormir no Ninho do Urubu. Aí todo mundo falou, pô, português, vem aqui, em vez de ir para o hotel. Ele falou, não estou a trabalhar amanhã, papapá. Então ele já trouxe algumas coisas. A gente teve a questão do Fabinho, do ex-médio volante do Flamengo, e do Juan, que veio de um estágio fora do país, para discutir aquele departamento de scout, que eles chamam de DS. E a gente teve no Flamengo a inovação daquele comitê como que é o nome do comitê do Flamengo? É o Comitê de Inteligência de Mercado, onde esse pessoal descobriu o Pablo Mari na 2ª divisão do campeonato espanhol. O Pablo só não foi vendido para o Arsenal por conta do fair play. Negociado, desculpa. Transferido por conta do fair play financeiro. A gente percebeu que o Flamengo, que foi no Campeonato Carioca, e efetivamente virou o melhor do campeonato. Não, retomou depois da Copa América, estava distante do Palmeiras. Sim. O Palmeiras terminou. Aí, não dá para atropelou. Esquecer isso. Você acha que essas inovações, esse perfil novo, porque inclusive o Jorge Jesus atribui os ensinamentos do grande Johan Cruyff, porque o Cruyff dizia, a lenda, eu não convivi, com o Rinus Michel, que o Cruyff que dava aquele balanço do Ajax e depois para o Barcelona e depois para a seleção holandesa que sobrou. Só não ganhou a Copa do Mundo porque houve um erro e tinha o Gert Müller em 74. E o Jesus fala que aprendeu muito com o Cruyff. Você percebe que a gente está indo hoje para um futebol que a gente chama de futebol atração? Não vale a pena aquela coisa de Carille, Mano, que eu respeito muito, Filipão, vamos ganhar de... Melhor que trabalhem lá na Arábia. Vamos ganhar de 0-0, fazer um gol, né, Fábio? Depois ficar retrancado e tal. Será que mudou o sistema? Você que já teve lá atrás, vendo os meninos puxar para frente? Lívia, você traz assim, toda a colocação que você faz, que são de muita inteligência, ele me paga um sanduba depois para falar isso. Faz a gente pensar em algumas coisas, né? Primeiro, exatamente o novo conceito que o Flamengo traz, que é o que o americano faz há bastante tempo já no basquete, né? A cesta de três, a dinâmica do jogo. Não, eu estou dizendo com relação à formação da equipe. E a intensidade, né? Tem o filme, aquele homem que ganhou o jogo, é isso, né, Fábio? O homem que ganhou o jogo, enfim, com o Brad Pitt, que mostra bem isso, que um cara só revolucionou todo o beisebol. Moneyball. Exatamente. E é isso, o Flamengo
começa a fazer um trabalho, porque não tem como, não tem como. Se você pode pegar um cara habilidoso, que é sempre uma coisa que eu falava desde que jogava, que você pode pegar um cara super habilidoso, mas se ele não rende, não adianta nada. Se ele render só em jogos que não são importantes, que é mais ou menos o que está acontecendo no Gabigol, né? O Gabigol, embora tivesse virado o jogo contra o River, ele até aquele momento estava apagado. Morto. Estava apagado. Morto. Então, será que essa inteligência, né, não vai buscar também elementos para saber se esse atleta ele é capaz de suportar a pressão para poder render? Eu acho que isso mexe comigo. Né? E você acha de onde veio essa composição? Alguma coisa ligou, né, Martorelli? Mas os clubes eles estão mais atentos a isso. Mesmo que haja falhas, eu não sei até que ponto, e aí que é o meu lado da crítica, até que ponto que o Flamengo vai manter esse departamento, porque se esse departamento de verdade tentar interferir em alguma decisão da diretoria, eles desmancham o departamento, por puro ego. Esse é o problema. Mas você viu que eles montaram o seguinte, o Jorge Jesus fica do lado desse comitê, que fica do lado do outro, e o presidente tem que guardar uma certa distância. Segundo, a gente ouve nas fontes do Jorge, o Jorge é o cara. E ele falou, eu só fico para manter essa dinâmica. A gente só vai ficar aqui, porque o Jorge começa a ter mercado fora do país. Lívio, o Palmeiras, até meio do ano, você começava com o Maurício, o Gagliotti, a postura dele era uma. Tá. Era uma de, meu time tem dinheiro, meu time está na frente. Ele e a Leila. Ele e a Leila. No final do ano, a postura era outra. Sim. O que eu quero dizer com isso? O resultado é que manda. Tá. Enquanto o resultado tá vindo, pode falar o que quiser. Essa é a diferença que a gente tem com relação à Europa e com relação aos esportes nos Estados Unidos. E por lá incrível que pareça, tem uma programação, tem uma forma, uma filosofia de trabalho, vai ser seguida. E por incrível que pareça, os subs do Flamengo não são tão bons como os do Palmeiras. Sim. Isso é uma coisa que a gente não entende. É. Os subs estão alimentando, o Lucha está agora com o menino, o Gabriel Menino está com o Verón, está tentando trazer os meninos da base para formar com os outros. O Palmeiras não contratou esse ano, com o novo diretor, com o novo diretor, e a gente tem percebido que o Flamengo está na reposição, renovou com o Gabigol, que foi muito interessante. Eu acho, e eu respeito, você é uma pessoa de muito conhecimento e muita experiência no esporte, tanto que está no maior sindicato do país e no sindicato nacional, eu acho que tudo leva a crer que o Flamengo vai ter o mesmo desempenho. Sim. Tanto que o Flamengo peitou a Rede Globo. O que você achou dessa coisa do Flamengo discutir, que houve diferenças? Porque, segundo o Flamengo, eu estou me batendo em matérias jornalísticas, estou no respaldo das fontes formais que a gente tem aí, o Flamengo acusa uma manipulação do pay-per-view por conta da não transmissão do Campeonato Carioca, porque a Globo ficou muito reticente na transmissão dos campeonatos estaduais, que para ela dão um prejuízo, porque eu acho que deve rebaixar do que os programas prejuízo eu acho difícil. Ganha menos, né? Ganha menos. E aí o Flamengo se doeu aí também da questão do pay-per-view, da questão dos direitos e uns contratos antigos. E me parece que a soma do processo é de 30 milhões. O que você achou? O Flamengo tinha até notificado, a gente tem aí formalmente. Como é que você viu essa briga da grande pagadora dos direitos de transmissão, a Rede Globo, que bate até aqui para nós, do direito de arena, com o clube hoje de caráter internacional, porque o Flamengo disputou com o Liverpool. Internacionalizou. Mas deixa eu voltar nessa questão e esclarecer. Eu acho, para não deixar a cabeça de quem está assistindo a gente confusa. Né? Porque você já vai, você rápido no raciocínio, você vai embora. Imperativo, eu preciso de um médico. Bom, com relação ao centro de inteligência, eu acho, o que eu quis dizer é o seguinte, que no Brasil, infelizmente, nenhuma inovação se sustenta se não tiver resultado. É isso. Infelizmente. Não é uma filosofia de trabalho, é uma filosofia de um grupo que está no momento. Né? Tanto é que o São Paulo tinha uma filosofia, um tempo atrás. Histórico. Quando começou a mudar isso, olha a situação de São Paulo. Sim. Né? Acabou. São Paulo era assim, tinha um programa, o treinador que viesse tinha que se enquadrar naquele programa,
não saía contratando quem ele quisesse. Então, aí começou a mudar o negócio. São Paulo foi pro vinagre, né? São Paulo está numa situação, inclusive esse ano política, a gente, Nossa. o que a gente prevê aí é de um debate muito grande lá, alguns grupos, enfim. Então é isso, o resultado é que sustenta, infelizmente sustenta a filosofia de trabalho, e deveria ser o contrário, né? Como faz a Europa, como faz os Estados Unidos, nos esportes que eles já aprenderam a administrar e a trabalhar, tanto que um dado relevante, né, falando dos Estados Unidos, a segunda liga deles tem mais gente nos estádios do que o nosso Campeonato Brasileiro. Então, assim, você vê que os caras sabem trabalhar e aí, né, eles vão mexendo bem. Agora, com relação ao Flamengo e a Globo, de fato, muito interessante. Eu tô adorando essa briga. Tá. Por quê? Porque algumas informações que a gente tinha de bastidor, porque a gente também tem, né, algumas ações para buscar diferenças com relação aos clubes de São Paulo, e aí a Globo é solidária. Algumas informações que a gente tinha, porque tinha os contratos e tudo, agora se tornaram públicos, né? Cai de domínio público e aí não tem contestação. O que a Globo acaba contestando nos processos, agora não vai ter como contestar, porque é um clube que tem uma relação direta com ela, mostrando o argumento. E, aliás, eu recebi até a petição inicial hoje, muito bem fundamentada, muito interessante. Mas é isso, são os interesses comerciais que eles são maltratados, literalmente maltratados, né? Porque a Globo, querendo tirar vantagem, parece que faz uma mistura, a Globo manipula todo o televisionamento, toda a grade de televisionamento, ela, por conta de perder alguns clubes para esporte interativo, né? Então, e com o acordo que ela fez com o esporte interativo, olha como a Globo a Turner, ela tinha aquela negociação da Turner que a Globo ganhou. Então. Que é um outro hiato, né, nesse debate. A Globo fez um acordo com o esporte interativo, que é a Turner que está dizendo, que nos centros que haveria jogos televisionados pela TV aberta, não faria o pay-per-view. É isso. Então, o que a Globo fez? Ela tinha o contrato com os clubes. Na TV aberta não tinha na fechada. A fechada é que a Turner pegou, porque ela não tem TV aberta. Né? Ela começou a pegar esses clubes e colocar só os jogos em TV aberta para matar a Turner. Só que na hora de fazer a divisão, a Globo vem e faz o cômputo geral disso tudo. Perfeito. Aí o Flamengo... E aí o Flamengo perde. Lógico. É lógico. Jogos que não teriam que, pelo menos para o Flamengo, teriam que ser somados, ela vem e soma. Então, olha, e a gente está na mão, assim, eu já disse nesse programa aqui, a gente do futebol tem que ajoelhar e agradecer a Globo. Não tenha dúvida né? disso. Porque a Globo sustenta esse futebol há bastante tempo, mas também tem o outro lado, ela sustenta a que preço? A que preço que ela sustenta? Perfeito. Esse é o ponto. Essa busca do equilíbrio, que é a saída. Ninguém aqui quer demonizar a Globo. Não, de jeito nenhum. Até pelo contrário. Não, a Globo é sempre muito bem-vinda. A Globo tem na grade a maior programação, o grande conteúdo da Rede Globo é o futebol e o segundo é o Projac. São os dramas das novelas da Globo. Fazia tempo que eu não vi Ou seja, de certo que a gente entende que a Rede Globo exerce um grande papel pelo caráter internacional e a importância que a Globo tem. Mas até a página... A que preço? Né? A que preço, exatamente. A negociação, né, Martonelli, é a melhor saída. E o Flamengo, que agora está nessa linha, está dentro do quadrado, agora está dizendo para a Rede Globo. A maior audiência, me parece, que foi River e Flamengo. Explodiu. Quando o nosso querido Galvão Bueno teve lá o problema e quem narrou foi o Vilani. Não me lembro quem narrou. Nós estamos acabando, que o Santoro já está... Já fez assim? E que o Flamengo foi inteligente esse ano, nos últimos, até 2016, ela precisava dos 18 milhões que a Globo oferecia para fechar o orçamento. Perfeito. Esse ano o Flamengo não colocou os 18 milhões no orçamento. O filho mais velho cresceu. Então, não, é assim, não colocou. Agora... Então ele podia abrir mão dos 18 milhões. Sim. Por isso que ele tá brigando por 80 milhões no Campeonato Carioca, enquanto os clubes ganham 18 e os de São Paulo ganham 26. Isso é muito legal. Está mexendo o futebol. 2019 começou tragicamente, doendo na incompetência criminosa. Que dói ainda. Competência criminosa de muita gente que colocou aquelas crianças dentro
daquela situação, e depois com a vitória do Flamengo, absurdamente sobejante, sobrando e dando exemplos aí. Eu fiquei sabendo que você andou com a camisa do Flamengo por aí. Não. Eu só quero ver como é que está o Caboclo na CBF, como é que está o pessoal aí o Tite, a partir desse novo Flamengo. Vamos olhar, hein, gente, Caboclo? Vamos olhar o que está acontecendo. Também o nosso querido Tite, né, que a gente manda um abraço. E tem que cortar agora, então nós vamos cortar. Uma pena. É que você foi para Barcelona e me deixou sozinho, nem me levou para passear em Las Ramblas. Daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar disso, sim. Queridos amigos, esse 2020 espetacular para as famílias, e que o Brasil tenha aí, e os paulistas também, e os atletas e toda a sociedade civil, um grande ano, porque a gente merece. Direito Esporte Clube, até a semana que vem.